O livro escondido da linguagem do corpo, o que sua dor está gritando em silêncio. Prólogo. O sussurro invisível do corpo. No silêncio entre um batimento e outro, existe um idioma que poucos aprenderam a decifrar. A linguagem secreta do corpo. Ele fala conosco desde o primeiro suspiro, mas quase sempre escolhemos ignorar suas palavras. Às vezes, ele sussurra com um desconforto leve, um incômodo quase imperceptível. Outras vezes, grita com dores insuportáveis, tentando desesperadamente nos acordar. Essa não é apenas uma conversa sobre músculos, ossos ou órgãos. É um mergulho profundo no território invisível, onde emoções, memórias e experiências se entrelaçam com tecidos e células. Seu corpo é um mensageiro fiel, carregando histórias não ditas, verdades que a mente tentou esquecer e feridas emocionais que pedem cura. A dor que você sente hoje pode não ser apenas um problema físico. Pode ser o eco de algo que sua alma tenta dizer há muito tempo. Nesta obra, vamos caminhar juntos por um mapa secreto, capítulo a capítulo, revelando o que cada parte do seu corpo guarda, o que cada sintoma significa e como você pode libertar-se do peso silencioso que carrega. É hora de escutar o que sua dor está gritando em silêncio. Capítulo 1. A linguagem oculta das dores. Cada dor é um código vivo, pulsante, que se inscreve em músculos, articulações e nervos, como se fosse uma carta secreta enviada pela alma. Mas, para decifrá-lo, é preciso ir além do óbvio. A maioria das pessoas acredita que dor é apenas um alerta físico, o aviso de que algo se machucou, inflamou ou adoeceu, mas o corpo é muito mais sofisticado que isso. Ele é um espelho perfeito do que acontece dentro de nós, tanto no plano físico quanto no emocional e espiritual. Quando a dor se instala, não está apenas contando uma história de tecidos lesionados, mas também narrando capítulos inteiros de sentimentos que não foram processados, de emoções que se esconderam no silêncio, esperando serem reconhecidas. A dor física tem um padrão. Ela surge quando existe um dano real nos tecidos, ossos ou órgãos, e está relacionada a causas palpáveis e mensuráveis, uma queda, um corte, uma inflamação. Ela é aguda, direta e costuma desaparecer à medida que o corpo se regenera. Já a dor emocional projetada no corpo tem uma natureza diferente. Ela não depende de uma lesão física visível. É como se a mente, saturada de tensão, tristeza ou medo, transferisse essa carga para um lugar específico do corpo, criando um sintoma físico que carrega a assinatura emocional daquilo que está mal resolvido. Imagine uma pessoa que vive há anos sob constante pressão no trabalho, carregando o peso de responsabilidades que a sufocam. Um dia, sem aviso, surge uma dor intensa nos ombros ou na nuca. Médicos podem dizer que é tensão muscular, mas a verdade é que essa dor não começou no músculo. Ela começou no coração, na mente e na alma dessa pessoa que se habituou a carregar fardos invisíveis até que o corpo gritasse. Essa é a assinatura emocional da dor. A forma única como seu corpo traduz emoções não expressas. Cada indivíduo tem seu próprio dialeto corporal. Para alguns, ansiedade se manifesta no estômago, trazendo queimação, azia ou náuseas constantes. Para outros, a mesma ansiedade se instala no peito, provocando aperto e dificuldade para respirar. E há aqueles que sentem a tensão se acumular na lombar, como se cada preocupação fosse um peso físico. Não existe uma regra absoluta, mas existem padrões que se repetem. Esses padrões, quando reconhecidos, se tornam mapas preciosos para entender não apenas o corpo, mas a vida que você está vivendo.
A diferença entre dor física e dor emocional também pode ser percebida pela forma como elas reagem aos tratamentos. A dor física tende a melhorar com repouso, medicamentos ou fisioterapia, porque sua causa está localizada no corpo. Já a dor emocional projetada pode até responder momentaneamente a remédios, mas volta com insistência sempre que o fator emocional não é resolvido. É como limpar a água de um vazamento sem consertar o cano. O sintoma é aliviado, mas a causa continua intacta, pronta para reaparecer. O mais fascinante é que a dor emocional não é um erro do corpo. Pelo contrário, é uma tentativa sábia de chamar sua atenção. É como um amigo leal que não se cansa de repetir: "Ei, algo precisa mudar." Ela aponta para lugares onde você se desconectou de si mesmo, onde há verdades sufocadas, sentimentos engolidos ou medos guardados em silêncio. Quando ignorada, ela pode se intensificar, mudar de lugar ou se transformar em doenças mais sérias. A compreensão dessa linguagem oculta exige presença e escuta. É olhar para dentro, perguntar a si mesmo: o que estava acontecendo na minha vida quando essa dor começou? Que emoções estavam vivas em mim naquele momento? Essa investigação pode revelar conexões surpreendentes. Talvez aquela dor no joelho tenha começado quando você se sentiu incapaz de seguir em frente em um projeto importante. Talvez aquela enxaqueca surja sempre que você se sente obrigado a fazer algo que não quer, mas não consegue dizer não. É nesse ponto que corpo e alma se unem em um pacto silencioso. O corpo se sacrifica, carregando a dor, para que a mente e o coração tenham tempo de lidar com o que não suportam encarar diretamente. É um mecanismo de autoproteção, mas que, se prolongado, cobra um preço alto. Por isso, ouvir o corpo é um ato de amor próprio, não apenas para aliviar o sintoma, mas para curar a raiz. Para iniciar essa escuta, é útil criar um diário da dor. Nele, você registra não apenas onde dói e quando dói, mas também o que estava sentindo ou vivendo antes de a dor surgir. Esse simples hábito pode revelar padrões invisíveis e ajudá-lo a decodificar sua própria linguagem corporal. Com o tempo, você perceberá que a dor não é sua inimiga. É uma aliada, uma guia que aponta para lugares onde a cura é necessária. Assim, o primeiro passo para compreender a linguagem oculta das dores é abandonar a visão reducionista de que o corpo é apenas uma máquina que quebra e precisa ser consertada. Ele é, na verdade, um livro vivo, escrito em sensações, pulsos e tensões. Cada sintoma é uma página. Cada dor é um parágrafo e cada emoção não vivida é uma frase que insiste em ser lida. E quando você finalmente aprende a ler esse livro, a dor deixa de ser um fardo e se transforma em uma chave que abre portas para uma vida mais consciente, livre e alinhada com quem você realmente é. Capítulo 2. Cabeça e cérebro. O peso dos pensamentos. A cabeça é o centro de comando, o farol que guia nossas decisões, pensamentos e percepções. É ali que milhões de informações se cruzam todos os dias, criando um turbilhão que pode ser leve como uma brisa ou pesado como uma tempestade. Quando falamos sobre a linguagem do corpo, a região da cabeça e do cérebro é uma das mais reveladoras, porque ela carrega diretamente o peso dos nossos pensamentos. Cada dor, cada tensão, cada pressão que sentimos nessa área pode ser o reflexo de um conflito interno, de uma sobrecarga mental ou até de verdades que não queremos enfrentar. O corpo físico e a mente se entrelaçam de forma tão íntima que muitas vezes não sabemos onde termina o pensamento e começa o sintoma. As dores de cabeça, por exemplo, podem nascer de um excesso de raciocínio, de preocupações que se acumulam como nuvens densas.
É como se a mente, incapaz de desligar, fosse enchendo-se de tensão até que o corpo se manifeste com um alerta. Esse alerta pode vir em forma de enxaqueca, pressão nas têmporas, peso na nuca ou uma sensação de aperto que parece abraçar todo o crânio. Mas, na linguagem emocional, essa dor não está apenas dizendo que você precisa de um analgésico. Ela está dizendo: pare, reavalie, descanse. O cérebro, sendo o maestro dessa orquestra interna, também sofre quando vivemos em estado de alerta constante. Pensamentos repetitivos, preocupações com o futuro ou arrependimentos do passado se tornam como um ruído de fundo que nunca cessa. E o corpo, na sua sabedoria, encontra maneiras de nos forçar a desacelerar. Uma enxaqueca que nos obriga a deitar em um quarto escuro pode ser, na verdade, um pedido urgente da alma para silenciar o mundo exterior e olhar para dentro. O mais curioso é que muitas dores na cabeça estão ligadas a situações de controle. Pessoas que sentem que precisam ter o domínio de tudo, prever cada detalhe, evitar cada risco, acabam sobrecarregando o próprio cérebro. Esse esforço constante de segurar as rédeas consome energia vital, gera tensão nos músculos da cabeça e pescoço e abre espaço para dores recorrentes. No plano emocional, essas dores falam de medo, insegurança e da dificuldade de confiar no fluxo natural da vida. A região da testa e têmporas, por exemplo, costuma estar associada ao excesso de foco e concentração. É como se ali estivesse a marca da hiperatividade mental, de quem passa horas analisando, planejando e antecipando problemas. Já as dores na parte de trás da cabeça, próximas à nuca, muitas vezes carregam o peso das coisas não ditas, das preocupações guardadas e dos ressentimentos que não encontram voz. O corpo, sem encontrar saída, acumula essa carga na base do crânio, tornando cada movimento mais pesado. E não podemos esquecer da influência das emoções reprimidas sobre o cérebro. Quando não permitimos que sentimentos venham à tona, seja por medo de julgamento, por orgulho ou por hábito, o corpo encontra formas indiretas de expressá-los. Um exemplo clássico é a sensação de cabeça pesada ou mente turva, que aparece em períodos de tristeza profunda. É como se cada lágrima não chorada se transformasse em um peso invisível que se instala na mente. Na visão espiritual, o cérebro também é um canal de recepção e emissão de energia. Ele traduz impulsos do campo sutil em pensamentos e interpretações. Quando estamos alinhados emocionalmente, essa energia flui de forma harmoniosa. Mas quando vivemos desconectados da nossa essência, o fluxo se torna caótico, gerando confusão mental, perda de clareza e dores recorrentes. É como se estivéssemos tentando captar uma estação de rádio, mas o sinal estivesse cheio de chiados. Por isso, uma das formas mais poderosas de aliviar dores na cabeça é trabalhar na raiz emocional. Isso não significa abandonar o cuidado médico, mas sim somar a ele uma escuta interna mais profunda. Perguntar-se: o que está ocupando o meu pensamento neste momento? O que eu não consigo deixar ir? Em que ponto da minha vida estou tentando controlar tudo? Essas perguntas abrem portas para compreensões que vão além do sintoma físico e permitem que o corpo encontre alívio real. Práticas como meditação, respiração consciente e pausas regulares ao longo do dia funcionam como bálsamos para o cérebro. Elas ajudam a reorganizar o fluxo de pensamentos, a dissolver tensões acumuladas e a criar espaço para novas perspectivas. Mais do que técnicas, são gestos de amor próprio que dizem ao corpo: eu te ouço, eu te respeito. Ao entender que a dor na cabeça não é apenas um incômodo físico, mas um pedido de atenção às nossas próprias necessidades internas, transformamos o relacionamento com o nosso corpo.
Passamos a vê-lo como um aliado, um mestre que nos guia para escolhas mais leves e conscientes. E, de pouco a pouco, o peso dos pensamentos vai se desfazendo, dando lugar a uma mente mais clara e a um corpo mais livre. Capítulo 3. Olhos. O que você não quer ver. Os olhos são muito mais do que janelas para o mundo. Eles são portais para a nossa verdade interior. Espelhos que revelam não apenas o que vemos, mas também o que escolhemos não ver. Desde o momento em que abrimos os olhos pela primeira vez, começamos a absorver o universo ao nosso redor. Cores, formas, movimentos, expressões. E cada imagem se grava em nós como fragmentos de uma história pessoal. Mas, na linguagem oculta do corpo, os olhos carregam também os reflexos de memórias que evitamos, realidades que nos assustam e verdades que preferimos manter na penumbra. É por isso que problemas nos olhos, como visão turva, inflamações, lacrimejamento ou sensibilidade à luz, muitas vezes carregam uma assinatura emocional profunda. Quando algo nos fere emocionalmente e não estamos prontos para encarar, é como se o corpo tentasse embaçar nossa percepção, reduzindo a clareza não só da visão física, mas também da visão simbólica. Por exemplo, alguém que vive em uma relação abusiva, mas ainda não consegue sair dela, pode desenvolver um desconforto nos olhos sem causa médica evidente, como se o corpo tentasse protegê-lo de ver aquilo que machuca. É o reflexo inconsciente de um desejo. Prefiro não enxergar isso agora. Também há o oposto. Olhos que lacrimejam facilmente, como se carregassem uma tristeza que não encontra palavras. Em muitos casos, essas lágrimas não são provocadas por vento ou alergia, mas sim por um acúmulo silencioso de mágoas. É como se a alma aproveitasse qualquer brecha para extravasar, mesmo que a mente tente manter o controle. Esse tipo de manifestação é comum em pessoas que se mantêm fortes para os outros, mas que internamente estão exaustas. A visão também está profundamente ligada à nossa capacidade de imaginar o futuro. Quando sentimos que não conseguimos enxergar um caminho adiante, que tudo parece nebuloso ou sem direção, o corpo pode traduzir essa sensação em sintomas oculares. Não é coincidência que períodos de incerteza sejam acompanhados por fadiga visual, dificuldade para focar ou sensação de peso nos olhos. É o corpo dizendo: a clareza interna precisa vir antes da clareza externa. No plano simbólico, cada tipo de problema ocular carrega uma mensagem específica. A conjuntivite, por exemplo, além de ter causas físicas conhecidas, na linguagem emocional, pode apontar para a irritação com algo que se viu ou viveu recentemente. É como se os olhos dissessem: o que presenciei me incomodou tanto que preciso fechar as portas para não ver mais. Já a visão dupla, em casos onde não há lesão grave, pode simbolizar uma vida dividida entre dois caminhos, duas verdades ou dois desejos opostos. É interessante perceber que, em muitas tradições espirituais, os olhos são considerados receptores e emissores de energia. Eles não apenas captam luz e formas, mas também transmitem o que carregamos dentro. Quem já recebeu um olhar profundo e sentiu como se tivesse sido lido por dentro, sabe que os olhos comunicam mais do que palavras jamais poderiam. E, da mesma forma, quando evitamos o contato visual, muitas vezes é porque temos medo de sermos vistos em nossa vulnerabilidade. A dificuldade de enxergar pode não estar apenas nos problemas de visão. Pode se manifestar em formas mais sutis, como uma recusa a olhar para o próprio reflexo no espelho, ou a tendência de evitar situações que exijam encarar verdades incômodas. Quando isso acontece, o corpo está revelando que existe uma parte de nós que teme a exposição, que prefere permanecer nas sombras para não lidar com a luz. A prática da escuta ocular, sim, ela existe.
consiste em prestar atenção ao que seus olhos estão tentando lhe dizer. Fechar os olhos por alguns minutos e observar as imagens, memórias ou sensações que surgem pode ser um exercício poderoso para identificar o que está sendo evitado. Perguntar-se: o que eu não quero ver? Ou que verdades estão tentando se mostrar? Pode abrir portas para curas profundas. Cuidar dos olhos vai muito além de colírios e óculos. Envolve permitir-se ver o que está acontecendo dentro e fora de você com mais honestidade. É aceitar que, por mais doloroso que seja, a clareza é sempre um presente, porque só podemos transformar aquilo que reconhecemos. Quando finalmente abrimos os olhos para a nossa própria verdade, algo mágico acontece. A visão física também tende a encontrar mais leveza. É como se o corpo, liberto da tarefa de esconder, pudesse relaxar e funcionar em sua plenitude. Os olhos falam, mesmo quando não queremos ouvir. Eles revelam segredos, apontam feridas, indicam direções. E, quando aprendemos a ler sua linguagem, descobrimos que não se trata apenas de ver o mundo. Trata-se de ver a nós mesmos. Capítulo 4. Garganta. Vozes caladas. A garganta é a ponte entre o que sentimos e o que expressamos. É o corredor por onde passam palavras, sons, risos e lágrimas engolidas. É também o lugar onde guardamos tudo aquilo que não conseguimos dizer. Quando falamos na linguagem oculta do corpo, a garganta ocupa um papel crucial, porque ela carrega a assinatura emocional da nossa voz interior, aquela que muitas vezes é sufocada para agradar, evitar conflitos ou se proteger de julgamentos. Fisicamente, a garganta é composta por músculos, cartilagens, cordas vocais e estruturas delicadas que trabalham de forma harmônica para permitir que respiremos, falemos, cantemos e nos alimentemos. Mas emocionalmente, ela é um verdadeiro cofre. Tudo o que não é dito, tudo o que é engolido em silêncio, fica registrado ali, como marcas invisíveis. É por isso que, quando passamos por períodos em que nos calamos demais ou nos sentimos impedidos de nos expressar, surgem sintomas como rouquidão, dor ao engolir, pigarros constantes ou até inflamações recorrentes. Cada sintoma na garganta é como um bilhete do corpo dizendo: algo dentro de você quer ser ouvido. A dor pode ser o reflexo de mágoas não verbalizadas, de sentimentos reprimidos ou de uma necessidade urgente de se posicionar diante de algo que nos incomoda. Por exemplo, uma pessoa que vive em um relacionamento em que não pode falar o que pensa pode, com o tempo, desenvolver problemas crônicos na garganta, como laringites repetidas ou sensação constante de aperto. A simbologia espiritual da garganta está ligada ao quinto chakra, conhecido como Vishuddha, que é o centro energético da comunicação e da verdade pessoal. Quando este chakra está equilibrado, a pessoa se expressa com clareza, autenticidade e confiança. Mas quando está bloqueado, surgem dificuldades de comunicação, medo de falar em público, tendência a mentir para agradar e sintomas físicos nessa região. É como se a energia vital ficasse represada, criando um congestionamento que se traduz em desconforto e dor. Curiosamente, não é apenas o que não falamos que pesa na garganta, mas também o que falamos sem querer ou sem verdade. Palavras ditas com raiva, ofensas, promessas quebradas e mentiras também deixam marcas. O corpo percebe a dissonância entre o que é dito e o que é sentido, e essa incongruência se transforma em tensão. Em alguns casos, a garganta chega a fechar momentaneamente, como se tentasse impedir a saída de palavras que não estão alinhadas com a verdade interna. Outro aspecto importante é que a garganta também é afetada por emoções não diretamente ligadas à fala, mas à vulnerabilidade.
Situações em que nos sentimos expostos, inseguros ou envergonhados podem provocar uma sensação de nó na garganta. É como se o corpo dissesse: segure as lágrimas, não deixe escapar o que sente. Esse reflexo, apesar de automático, é profundamente simbólico, é a tentativa de controlar o que mostramos ao mundo, mesmo quando a alma quer transbordar. Na prática, libertar a garganta de bloqueios emocionais exige coragem. É preciso começar a dizer pequenas verdades diariamente, mesmo que apenas para si mesmo no início. Cantar, declamar poesia, gravar mensagens para si próprio, conversar com o espelho, tudo isso ajuda a destravar a energia nessa região. O corpo precisa sentir que é seguro se expressar, que a sua voz importa e que ela não será punida ou ignorada. Além disso, hidratar-se bem, cuidar da respiração e fazer pausas no uso excessivo da voz são gestos físicos que apoiam o equilíbrio emocional da garganta. Mas o verdadeiro remédio está na autenticidade. Sempre que uma verdade é dita, mesmo que com medo, a garganta se abre um pouco mais, o nó se desfaz e a energia volta a circular livremente. Lembre-se, a garganta não é apenas um canal físico, é o altar da sua verdade pessoal. E quando você aprende a honrá-la, sua voz se torna um instrumento de cura para você e para quem a escuta. Capítulo 5. Ombros e coluna. O peso que você carrega. Os ombros e a coluna são como pilares invisíveis que sustentam não apenas o nosso corpo, mas também o peso simbólico da nossa vida. Eles carregam a estrutura física que nos mantém de pé, mas na linguagem oculta do corpo, também suportam fardos emocionais, responsabilidades excessivas e até dores que não nos pertencem, mas que escolhemos carregar por amor, lealdade ou obrigação. Muitas pessoas vivem anos com dores nas costas ou nos ombros sem perceber que o problema não está apenas em um músculo contraído ou em uma postura inadequada, mas no peso silencioso que decidiram segurar, ou que nunca aprenderam a soltar. Os ombros, especificamente, são um espaço onde a tensão se acumula de maneira quase automática. Sempre que enfrentamos situações de pressão, medo ou sobrecarga, essa região se contrai como se preparasse o corpo para enfrentar um ataque invisível. É como se instintivamente, tentássemos armar os ombros para nos proteger. No plano emocional, essa rigidez constante reflete responsabilidades que assumimos mesmo quando não deveríamos, problemas de outras pessoas que acolhemos como se fossem nossos ou obrigações que acreditamos não poder recusar. Com o tempo, essa postura de defesa e carga permanente se cristaliza, transformando-se em dores crônicas, inflamações e até limitações de movimento. Já a coluna é a verdadeira espinha da nossa vida, e não apenas no sentido físico. Ela é o eixo que nos dá firmeza, estabilidade e capacidade de avançar. Quando olhamos para ela sob o ponto de vista emocional e espiritual, percebemos que cada parte da coluna guarda um tipo específico de informação. A parte cervical, próxima ao pescoço, está ligada à flexibilidade de pensamento e à capacidade de lidar com as mudanças. A torácica, que protege o coração e os pulmões, fala de apoio emocional e amor próprio. A lombar, por sua vez, está intimamente conectada ao senso de segurança material e à confiança no futuro. Problemas na coluna muitas vezes surgem quando a vida nos coloca diante de cargas que sentimos não poder sustentar. Uma dor lombar que aparece sem motivo aparente pode estar apontando para preocupações com dinheiro, medo de perder a estabilidade ou sensação de que não acham seguro. Já dores na parte alta das costas costumam estar ligadas à sensação de falta de apoio emocional, como se estivéssemos sozinhos, carregando tudo. Nesses casos, o corpo envia uma mensagem clara:
Você está tentando fazer demais sem pedir ajuda. Na visão espiritual, tanto os ombros quanto a coluna funcionam como canais de energia que conectam o céu e a terra dentro de nós. Quando carregamos mais do que deveríamos, essa energia se estagna, criando bloqueios que se manifestam como dor, rigidez e fadiga. Em contrapartida, quando aprendemos a dividir responsabilidades, a confiar e a soltar o que não é nosso, essa energia volta a fluir e o corpo encontra leveza. O ato de carregar o mundo nas costas não é apenas uma metáfora. Muitas pessoas, literalmente, moldam sua postura ao peso simbólico que sentem. Ombros caídos, curvatura excessiva da coluna e inclinações involuntárias revelam histórias silenciosas de cansaço, renúncia e sobrecarga. Por isso, um trabalho profundo de cura nessa região não pode se limitar a alongamentos e exercícios. Ele precisa incluir o questionamento: o que estou carregando que não é meu? E por que acredito que preciso carregar isso sozinho? Para aliviar essas cargas, tanto físicas quanto emocionais, é essencial criar rituais de liberação. Isso pode incluir escrever cartas simbólicas, devolvendo responsabilidades que não são suas, praticar meditações que envolvam visualizar luz descendo pela coluna e relaxando os ombros, ou simplesmente adotar o hábito de parar algumas vezes ao dia para respirar profundamente e sentir conscientemente essa região se soltar. Quando aprendemos a respeitar nossos limites e a soltar o que não precisamos mais carregar, algo extraordinário acontece. O corpo se endireita, a postura muda, a dor diminui e surge uma sensação de liberdade. Os ombros se tornam asas e a coluna volta a ser o eixo firme e flexível que nos sustenta sem pesar. Porque, no fim das contas, viver com leveza não é apenas um estado emocional. É também um presente físico que damos a nós mesmos. Capítulo 6. Coração e pulmões. A sede de vida. O coração e os pulmões são mais do que órgãos vitais. Eles são templos internos onde a vida pulsa e respira. No plano físico, sustentam a nossa existência. No plano emocional e espiritual, guardam as memórias mais profundas do que amamos, do que nos feriu e do que ainda temos medo de perder. O coração bate no ritmo das nossas emoções, acelerando quando estamos ansiosos, aquecendo quando estamos apaixonados e apertando quando sentimos dor. Os pulmões, por sua vez, expandem e contraem não apenas para trazer oxigênio, mas para dar espaço ao novo e expulsar o que já não serve. Juntos, eles formam um par sagrado, um símbolo perfeito do ciclo constante de receber e liberar. Quando falamos da linguagem oculta do corpo, problemas no coração e nos pulmões carregam significados muito além das causas médicas. Dores, aperto no peito, palpitações, falta de ar e até resfriados ou crises respiratórias frequentes podem revelar emoções mal resolvidas. Muitas vezes, o coração sofre quando vivemos com mágoas antigas, amores não curados ou ressentimentos que se acumularam como poeira em uma sala esquecida. É como se cada batida se tornasse mais pesada, sobrecarregada por memórias que nunca foram limpas. Os pulmões, por outro lado, refletem nossa relação com a liberdade e o espaço pessoal. Pessoas que sentem dificuldade para respirar a vida podem desenvolver problemas respiratórios, como bronquite, asma ou respiração curta. Em termos emocionais, esses sintomas muitas vezes aparecem quando nos sentimos sufocados por situações, relacionamentos ou até pela nossa própria autocobrança. O ar, símbolo de vida e movimento, deixa de fluir livremente porque algo em nós tem medo de expandir. Existe também uma profunda ligação entre coração e perdas emocionais.
Um luto, uma separação ou um rompimento significativo podem literalmente quebrar o coração, causando dores físicas reais. A ciência já reconhece a síndrome do coração partido, que ocorre quando um trauma emocional afeta diretamente a função cardíaca. Espiritualmente, é como se o centro da nossa energia vital tivesse sido ferido, precisando de tempo e cuidado para se recompor. Na tradição dos chakras, o coração está ligado ao quarto chakra, o Anahata, que governa o amor, a compaixão e a capacidade de perdoar. Quando este centro energético está bloqueado, podemos sentir frieza emocional, medo de nos abrir ou tendência a guardar rancor. Os pulmões, por estarem intimamente ligados à respiração, também participam dessa energia, ajudando a oxigenar nossas emoções e a manter nosso campo vital limpo. Os sinais de que há algo emocional afetando o coração ou os pulmões podem ser sutis. Um suspiro constante, por exemplo, pode indicar que há muito dentro de nós que não foi dito ou liberado. Já uma sensação recorrente de aperto no peito pode revelar ansiedade crônica, medo do futuro ou dificuldade de confiar. Esses sinais não devem ser ignorados. Assim como no plano físico, no emocional, eles pedem atenção e cuidado imediato. O processo de cura dessa região começa com o ato de permitir-se sentir. Em vez de engolir lágrimas ou reprimir emoções, é necessário dar espaço para que elas fluam. Chorar, falar, escrever, respirar profundamente. Cada uma dessas ações ajuda a aliviar a pressão interna. Exercícios respiratórios, meditações focadas no chakra cardíaco e visualizações de luz verde ou rosa envolvendo o peito podem ajudar a restaurar o equilíbrio. Cuidar do coração e dos pulmões é, acima de tudo, um ato de reconciliação com a vida. É aceitar que nem tudo pode ser controlado, que perdas fazem parte do caminho e que cada inspiração é uma nova oportunidade de recomeçar. Quando nos permitimos respirar profundamente e amar sem medo, esses órgãos voltam a trabalhar em perfeita harmonia, sustentando não apenas o corpo, mas também a alma. Capítulo 7. Estômago e intestinos. O que você não digere. O estômago e os intestinos são os alquimistas silenciosos do corpo. Eles recebem, transformam e distribuem a energia que sustenta a nossa vida. Mas, na linguagem oculta do corpo, eles também processam muito mais do que alimentos. Eles digerem experiências, emoções e situações que vivemos todos os dias. Quando algo é difícil de engolir, no sentido simbólico, ou quando enfrentamos uma realidade que nos causa repulsa, é aqui que muitas vezes essa carga vai se manifestar. Náuseas, azia, gastrite, prisão de ventre ou diarreia não são apenas fenômenos físicos. Podem ser traduções fiéis de conflitos emocionais não resolvidos. O estômago, em especial, é o primeiro filtro emocional dessa alquimia. Ele reage instantaneamente a sentimentos como ansiedade, medo ou raiva. Basta receber uma notícia inesperada para que ele se contraia. Uma preocupação que se arrasta pode gerar um nó no abdômen, e mágoas prolongadas podem criar um ambiente ácido que, com o tempo, se transforma em inflamações. É como se o estômago tentasse digerir não apenas o alimento, mas também a carga emocional que o acompanha. Já os intestinos funcionam como uma linha de separação. Eles decidem o que fica e o que precisa ser liberado. No campo emocional, isso está diretamente ligado à nossa capacidade de desprendimento. Quando temos dificuldade em deixar ir pessoas, situações ou lembranças, essa retenção pode se refletir como prisão de ventre. Por outro lado, quando passamos por períodos de instabilidade, medo ou insegurança, podemos viver episódios de diarreia, como se o corpo quisesse expulsar rapidamente o excesso de tensão. Na visão espiritual,
O sistema digestivo está profundamente conectado ao plexo solar, o centro energético que governa a autoconfiança, a força pessoal e a forma como nos posicionamos no mundo. Quando este centro está equilibrado, sentimos clareza, determinação e poder pessoal. Mas quando está bloqueado, é comum vivermos sintomas digestivos e uma sensação de que não conseguimos processar a vida. A relação entre emoções e digestão é tão íntima que muitas culturas tradicionais tratam problemas estomacais e intestinais com rituais de limpeza emocional. Na medicina chinesa, por exemplo, acredita-se que o estômago é afetado por preocupações excessivas, enquanto os intestinos refletem a nossa capacidade de adaptação e flexibilidade. Se estamos rígidos emocionalmente, nosso corpo se torna rígido. Se estamos soltos demais e sem estrutura, o corpo pode reagir com instabilidade. Reconhecer essa linguagem é um convite para prestarmos atenção não apenas ao que comemos, mas ao que permitimos entrar na nossa vida. Um conflito no trabalho, um relacionamento tóxico, uma rotina sufocante. Tudo isso é alimento emocional que o corpo precisa processar de alguma forma. E daí, assim como acontece com a comida, quando esses elementos são pesados, mal preparados ou excessivos, a digestão emocional se torna difícil e dolorosa. O caminho da cura passa por 3 passos essenciais: consciência, liberação e nutrição. Primeiro, tomar consciência do que realmente está pesando dentro de nós. Depois, criar meios saudáveis de liberar essa carga, seja através de conversas honestas, escrita terapêutica ou práticas corporais que ajudem a movimentar energia. Por fim, nutrir-se de experiências, relações e pensamentos que tragam leveza e bem-estar. Cuidar do estômago e dos intestinos é também cuidar da forma como vivemos. É compreender que nem tudo precisa ser digerido, que temos o direito de recusar o que nos faz mal e que podemos escolher alimentos, físicos e emocionais, que nos fortaleçam. Quando essa consciência se instala, não apenas a digestão melhora, mas todo o corpo e a mente passam a funcionar em harmonia, transformando a forma como sentimos a vida. Capítulo 8. Quadris e pernas. O medo de seguir em frente. Os quadris e as pernas são as bases móveis do nosso corpo. Eles nos dão sustentação, equilíbrio e a capacidade de avançar. Na linguagem oculta do corpo, essas regiões estão profundamente ligadas à nossa relação com o movimento da vida, às decisões que tomamos e à coragem de seguir em frente. Quando sentimos dores, rigidez, instabilidade ou fraqueza nessas áreas, o corpo pode estar sinalizando que existe algo bloqueando nosso progresso. Medos, inseguranças ou até apegos que nos impedem de dar o próximo passo. Os quadris, em especial, funcionam como um grande reservatório de emoções não processadas. Em muitas práticas terapêuticas e espirituais, acredita-se que eles armazenam traumas, mágoas e experiências de perda. É por isso que, durante exercícios de alongamento ou dança, algumas pessoas sentem vontade de chorar sem motivo aparente. Não é coincidência. O corpo está liberando histórias que ficaram guardadas nessa região. Dores ou travamentos nos quadris podem refletir medo de mudanças, resistência a novos caminhos ou dificuldade de deixar o passado para trás. As pernas, por sua vez, representam a nossa capacidade de avançar com firmeza. Quando elas estão fortes e saudáveis, sentimos confiança para explorar o mundo, correr riscos e abraçar oportunidades. Mas quando sofremos com dores frequentes, cãibras, formigamentos ou sensação de peso, pode haver uma ligação emocional direta com a insegurança ou com a sensação de que não temos para onde ir. Em alguns casos, é como se o corpo estivesse literalmente travando o movimento para nos manter em um lugar conhecido, mesmo que esse lugar já não nos faça bem. Na visão energética, os quadris e pernas estão ligados ao primeiro e segundo chakras.
O chakra raiz e o chakra sacral. O primeiro chakra fala sobre segurança, estabilidade e sobrevivência. Quando ele está enfraquecido, sentimos medo do futuro e falta de confiança. O segundo chakra se relaciona com prazer, criatividade e fluxo emocional. Quando está bloqueado, pode gerar rigidez física e emocional, reduzindo nossa capacidade de nos adaptar e de criar novas possibilidades para a vida. Curiosamente, quedas, tropeços ou torções frequentes nas pernas e quadris muitas vezes simbolizam períodos em que estamos fora de alinhamento com nosso propósito. É como se o corpo, em um ato quase pedagógico, nos fizesse parar à força para refletir sobre a direção que estamos tomando. Essas pausas forçadas podem ser dolorosas, mas, no plano simbólico, carregam mensagens importantes. Reveja o caminho, fortaleça sua base, avance com mais consciência. O trabalho de cura para essa região envolve tanto o fortalecimento físico quanto o emocional. Exercícios de equilíbrio, caminhadas conscientes, práticas como yoga e dança ajudam a liberar energia estagnada e a devolver flexibilidade aos quadris e pernas. No campo emocional, é essencial identificar quais medos estão impedindo você de avançar e quais histórias antigas ainda estão presas nessa parte do corpo. Lembre-se, cada passo que você dá não é apenas físico. É uma afirmação simbólica de que você confia no caminho. Quando quadris e pernas estão livres, o corpo responde com leveza e firmeza, e o simples ato de caminhar se torna um movimento de poder. Porque seguir em frente, no fundo, é mais do que deslocar-se no espaço. É escolher viver sem deixar que o passado e o medo comandem os seus passos. Capítulo 9. Pés. As raízes da sua história. Os pés são as raízes do corpo. São eles que nos conectam fisicamente à terra, sustentam todo o nosso peso e nos permitem explorar o mundo passo a passo. Mas na linguagem oculta do corpo, eles representam muito mais do que simples suporte físico. Simbolizam nossa base emocional, nossa história de vida e o quanto nos sentimos enraizados no presente. Cada dor, cada calo, cada tensão que surge nos pés pode carregar um significado profundo, ligado às fundações sobre as quais construímos a nossa existência. Quando pensamos nos pés, é fácil esquecer o quanto eles são sensíveis. Repletos de terminações nervosas, eles estão ligados a praticamente todas as partes do corpo e, por isso, reagem não apenas a fatores físicos, mas também a emoções e memórias. Pessoas que se sentem instáveis na vida, que não sabem qual caminho seguir ou que têm medo de perder a segurança, muitas vezes desenvolvem problemas nos pés, como dores constantes, inchaços ou formigamentos. É como se o corpo dissesse: suas raízes estão tremendo. No plano simbólico, os pés representam nossa relação com o passado e com o futuro. Quando estamos presos demais a uma história antiga, com dificuldade de seguir adiante, podemos sentir rigidez, como se nossos pés estivessem presos ao chão. Já quando avançamos sem uma base sólida, sem clareza ou preparo, é comum surgirem lesões, torções e quedas, como alertas para que fortaleçamos nossa estrutura antes de dar o próximo passo. Os pés também carregam memórias emocionais herdadas. Em muitas tradições espirituais, acredita-se que eles guardam informações da nossa linhagem familiar, histórias, traumas e crenças transmitidas de geração em geração. É por isso que, ao trabalhar energeticamente essa região, algumas pessoas relatam sensações de libertação, não apenas física, mas também emocional, como se estivessem soltando amarras antigas. Na reflexologia, cada ponto da planta dos pés corresponde a um órgão ou sistema do corpo. Isso significa que dores ou incômodos específicos nessa área podem indicar bloqueios ou desequilíbrios em outras partes. Por exemplo,
Dor na base dos dedos pode estar ligada à tensão mental. Dor no arco do pé pode refletir sobre carga emocional. Dor no calcanhar pode indicar insegurança ou medo de avançar. No campo energético, os pés são as antenas que captam e descarregam energia. Quando estamos sobrecarregados emocionalmente, eles podem pesar, como se estivéssemos andando com correntes presas. Por outro lado, quando nos sentimos leves, conectados e presentes, caminhar parece fácil, fluido, quase dançante. Essa conexão com a terra é tão importante que, em práticas de cura, é comum recomendar andar descalço na grama, areia ou terra para liberar tensões e renovar as energias. Cuidar dos pés é, portanto, cuidar das nossas raízes. É reconhecer que cada passo que damos é um reflexo da história que carregamos e da direção que escolhemos seguir. Massagens, alongamentos, banhos relaxantes e atenção diária a essa parte do corpo não são apenas autocuidado físico. São também um ato simbólico de respeito pela base que nos sustenta. Porque, no fim das contas, os pés nos lembram que, para irmos longe, precisamos estar bem plantados no presente. Eles nos ensinam que o caminho não é só sobre chegar ao destino, mas sobre caminhar com consciência, honrando cada passo e reconhecendo as raízes que nos trouxeram até aqui. Capítulo 10. Mãos e braços. Dar e receber. As mãos e os braços são extensões diretas do nosso coração. É por meio deles que tocamos, acolhemos, criamos, trabalhamos e nos conectamos fisicamente com o mundo. Na linguagem oculta do corpo, eles representam a nossa capacidade de dar e receber. Não apenas objetos ou gestos físicos, mas também afeto, cuidado, apoio e oportunidades. Quando há dores, tensões, formigamentos ou limitações nessas regiões, muitas vezes o corpo está sinalizando desequilíbrios nessa troca essencial. Os braços, sendo o elo entre o tronco e as mãos, simbolizam o alcance dos nossos desejos e a forma como nos estendemos para o mundo. Um braço rígido ou dolorido pode refletir resistência a se abrir para novas experiências, enquanto uma sensação de fraqueza pode indicar desânimo ou perda de motivação para abraçar a vida. Em alguns casos, dores ou lesões recorrentes podem estar ligadas ao medo de pedir ajuda ou ao hábito de assumir responsabilidades que não conseguimos sustentar sozinhos. As mãos, por sua vez, são ferramentas de expressão e criação. Elas moldam, escrevem, acariciam, constroem e também afastam. Simbolicamente, mãos abertas falam de generosidade e receptividade. Mãos fechadas podem representar medo, apego ou resistência. Problemas como artrite, rigidez ou sensibilidade excessiva podem refletir dificuldade em soltar o que já não serve, medo de perder o controle ou bloqueios na capacidade de receber apoio. A simbologia energética dessa região está ligada principalmente ao chakra do coração, pois é dele que parte a energia que flui pelos braços até as mãos. Quando esse fluxo está equilibrado, sentimos prazer em dar e facilidade em receber. Mas quando está bloqueado, é comum vivermos uma troca desigual. Damos demais e recebemos pouco, ou o contrário. O corpo, percebendo esse desequilíbrio, pode criar sintomas como alerta para repensarmos nossas relações e nossa postura diante da vida. Curiosamente, cortes, queimaduras ou pequenos acidentes nas mãos costumam acontecer em momentos de distração emocional. É como se o corpo chamasse a nossa atenção para algo urgente. Pare e perceba o que está fazendo com sua energia. E muitas vezes não é apenas sobre o que fazemos com as mãos, mas sobre o que estamos fazendo com a nossa vida. No plano emocional, mãos e braços também carregam memórias táteis. Um toque recebido no passado,
seja de amor ou de violência, pode ficar registrado como uma sensação física que influencia a forma como nos relacionamos com o toque no presente. Isso significa que curar essa região não é apenas restaurar movimentos, mas também ressignificar experiências antigas. Práticas terapêuticas como massagens, reiki, reflexologia palmar ou simplesmente exercícios de alongamento e fortalecimento ajudam a liberar bloqueios físicos e emocionais. Mas, além disso, é essencial trabalhar a consciência sobre a troca de energia no dia a dia. Observar se estamos nos doando em excesso, se estamos fechados para receber ou se conseguimos manter um equilíbrio saudável. As mãos e os braços nos lembram que o ato de dar e receber é um dos fluxos mais sagrados da vida. Quando esse fluxo é livre, sentimos leveza e plenitude. Quando está bloqueado, o corpo fala, pedindo que ajustemos nossa forma de tocar e sermos tocados pelo mundo. Capítulo 11. Pele. O limite entre você e o mundo. A pele é o maior órgão do corpo e, paradoxalmente, é também o mais exposto e o mais silencioso. Ela cobre, protege e delimita o espaço entre nós e o mundo. É a fronteira física que define onde termina o nosso corpo e começa o ambiente externo, mas, na linguagem oculta do corpo, ela é muito mais do que uma barreira biológica. É um espelho da nossa relação com o meio, com as pessoas e, principalmente, com nós mesmos. Cada erupção, mancha, alergia ou sensibilidade é como uma carta aberta que a pele escreve para nos contar como nos sentimos por dentro. A pele está diretamente ligada às nossas emoções e ao nosso senso de segurança. Quando nos sentimos invadidos, desrespeitados ou vulneráveis, ela pode reagir com coceiras, erupções ou inflamações, como se tentasse erguer uma barreira extra contra o mundo. A psoríase, por exemplo, na visão emocional, pode refletir a necessidade de criar uma armadura protetora diante de experiências que nos feriram. Já a dermatite e as alergias podem simbolizar reações exageradas a algo ou alguém que percebemos como ameaçador ou desagradável. Há também uma conexão profunda entre a pele e a forma como lidamos com o contato físico e emocional. Pessoas que têm dificuldade em aceitar toques ou que passaram por experiências traumáticas podem desenvolver hipersensibilidade cutânea, como se a pele estivesse sempre em alerta, pronta para se defender. Por outro lado, pessoas que sentem falta de afeto e conexão podem apresentar ressecamento ou sensação de pele sem vida, refletindo a carência de nutrição emocional. Do ponto de vista energético, a pele é uma interface vibracional. Ela capta informações do ambiente, responde a mudanças sutis e até absorve energias. É por isso que, ao entrar em um lugar pesado ou conflituoso, algumas pessoas sentem imediatamente arrepios ou sensações estranhas na pele. Da mesma forma, momentos de prazer, segurança e felicidade podem despertar calafrios ou a sensação de pele arrepiada de forma positiva, como resposta ao bem-estar. As manifestações na pele também podem estar relacionadas a emoções reprimidas. Vergonha, raiva, medo e tristeza podem encontrar na pele um caminho de expressão quando não conseguem sair por meio das palavras ou ações. É como se ela fosse o último recurso do corpo para colocar para fora algo que precisa ser visto, literalmente, para ser curado. Cuidar da pele, portanto, vai muito além de cremes e tratamentos estéticos. É também cuidar dos nossos limites emocionais, respeitar nosso espaço e filtrar as energias e influências externas que permitimos entrar. Atos simples como hidratar a pele conscientemente, praticar banhos relaxantes, receber massagens ou até expor-se ao sol da manhã podem ter efeito terapêutico quando feitos com presença e intenção. No fundo, a pele é um mapa visível do que está acontecendo no invisível.
Ela nos lembra que somos permeáveis, que o mundo nos toca de muitas maneiras e que é nosso papel aprender a equilibrar abertura e proteção. Quando cuidamos dela com atenção e amor, estamos dizendo ao corpo inteiro: eu respeito meus limites e, ao mesmo tempo, permito que a vida me toque de forma saudável. Capítulo 12. Sistema imunológico, o guardião da alma. O sistema imunológico é o guardião silencioso da nossa vida, o exército invisível que trabalha dia e noite para nos proteger. Ele é muito mais do que um conjunto de células e reações químicas. Na linguagem oculta do corpo, ele representa a nossa força interior, a capacidade de nos defender não apenas contra ameaças físicas, mas também contra influências emocionais e energéticas que podem nos enfraquecer. Quando ele está equilibrado, somos resilientes. Quando está fragilizado, ficamos vulneráveis, não só a doenças, mas também a situações e pessoas que drenam a nossa energia. A imunidade está diretamente ligada ao nosso estado emocional. Situações prolongadas de estresse, tristeza profunda ou sensação de impotência podem comprometer o sistema imunológico de forma significativa. É como se o corpo interpretasse esses estados internos como sinais de que a defesa deve se recolher. Por outro lado, sentimentos de alegria, propósito e segurança fortalecem nossas defesas, criando um ambiente interno onde a vida pode florescer. O mais curioso é que o sistema imunológico é extremamente sensível àquilo que alimenta não apenas o corpo, mas também a alma. Uma dieta equilibrada, sono de qualidade e exercícios ajudam, mas se nossas relações, pensamentos e emoções estiverem intoxicados, ele sentirá o impacto. Quantas vezes não vimos alguém ficar resfriado logo após uma grande decepção, ou desenvolver doenças recorrentes em períodos de conflitos familiares ou profissionais? Essas não são coincidências, são diálogos profundos entre o corpo e o emocional. Na visão espiritual, a imunidade é como um campo de luz ao nosso redor, filtrando o que entra e o que sai. Esse campo, muitas vezes chamado de aura, também é influenciado pelas nossas escolhas diárias. Cada vez que nos colocamos em ambientes pesados ou nos cercamos de pessoas que nos desgastam emocionalmente, enfraquecemos essa barreira. Por outro lado, quando cultivamos hábitos saudáveis, momentos de silêncio e práticas espirituais, fortalecemos essa proteção invisível. Doenças autoimunes, por exemplo, na leitura emocional, podem indicar que o sistema de defesa está tão confuso que começa a atacar o próprio corpo. Isso pode simbolizar padrões internos de autocrítica extrema, sentimentos de não merecimento ou dificuldade de se aceitar plenamente. É como se, no nível mais profundo, existisse uma guerra interna que se reflete na biologia. Cuidar do sistema imunológico, portanto, não é apenas uma questão de suplementos e medicamentos. É um ato de autocuidado integral, que inclui nutrir-se bem, dormir o suficiente, movimentar o corpo, mas também, e principalmente, cultivar paz interior, cercar-se de relações saudáveis e manter uma conexão constante com o que dá sentido à vida. Um exercício poderoso para fortalecer a imunidade é a respiração consciente, visualizando luz dourada percorrendo todo o corpo, como se cada célula estivesse sendo energizada e protegida. Esse simples ato, repetido diariamente, envia ao corpo a mensagem de que ele está seguro e amparado. No fundo, o sistema imunológico nos lembra que a verdadeira defesa começa dentro. Quando cuidamos do nosso mundo interno com o mesmo zelo que cuidamos do externo, criamos um estado de harmonia que se reflete em todos os aspectos da vida. E, nesse equilíbrio, o corpo deixa de viver em constante alerta e passa a existir em um estado de confiança e vitalidade. Capítulo 13. A dor crônica e o corpo, como oráculo.
A dor crônica é como um oráculo persistente. Ela não se cala, não desaparece e não aceita ser ignorada. Ao contrário da dor aguda, que surge como um alarme momentâneo para um problema específico, a dor crônica se instala e permanece, às vezes por meses ou anos, tornando-se parte da rotina. Na linguagem oculta do corpo, ela é um chamado profundo para olhar para questões que foram negligenciadas por muito tempo. É como se o corpo dissesse: eu tentei falar com você de forma suave, mas agora preciso que você me ouça com toda a sua atenção. Essa permanência não é um castigo, mas um convite, ainda que doloroso, para uma investigação mais profunda. A dor crônica é, muitas vezes, o resultado de um acúmulo de mensagens ignoradas, mágoas guardadas, estresse constante, traumas antigos e padrões de pensamento autodestrutivos. Ela pode estar ligada a experiências passadas que nunca foram processadas ou a situações atuais que a pessoa sente não poder mudar. Fisicamente, a dor crônica mantém o corpo em estado de alerta, como se estivesse sempre pronto para reagir a uma ameaça. Isso drena energia, afeta o sono, altera o humor e pode até modificar a forma como pensamos e percebemos o mundo. No plano emocional, ela frequentemente carrega o peso de sentimentos como injustiça, impotência e tristeza acumulada. No campo espiritual, pode representar um bloqueio de energia vital, um ponto de estagnação que impede o fluxo harmonioso entre corpo, mente e alma. Um aspecto importante da dor crônica é que, muitas vezes, ela tem um endereço fixo no corpo, e esse local específico pode revelar pistas sobre o que ela quer comunicar. Dor nas costas pode apontar para sobrecarga e responsabilidades excessivas. Dor nos joelhos, para medo de seguir em frente. Dor nas mãos, para dificuldades em soltar o que já não serve. O corpo escolhe o lugar com base no simbolismo que ele carrega para a sua jornada pessoal. Infelizmente, é comum que quem sofre de dor crônica sinta-se incompreendido. Porque, no mundo físico, se não há uma causa clara nos exames, muitos concluem que é coisa da cabeça. E, de certa forma, essa afirmação não é totalmente errada, mas não no sentido de inventar ou imaginar a dor. Ela é real, mas sua raiz pode estar em um lugar que a medicina tradicional nem sempre consegue medir, na interação entre mente, emoções e corpo. O caminho de cura para a dor crônica exige paciência e abordagem multidimensional. Tratamentos físicos e médicos são importantes, mas se não houver um mergulho no campo emocional e energético, o alívio tende a ser apenas parcial. Perguntar-se o que essa dor está tentando me dizer pode abrir portas para descobertas transformadoras. Práticas como meditação, terapias corporais integrativas, respiração consciente e escrita terapêutica ajudam a criar um diálogo com a dor, em vez de travar uma guerra contra ela. Uma chave essencial é mudar a forma como nos relacionamos com a dor crônica. Em vez de vê-la apenas como inimiga, podemos reconhecê-la como mensageira, uma guia incômoda, porém sábia. Quando passamos a ouvir suas histórias e compreendemos os padrões que ela revela, algo dentro de nós começa a se soltar. Às vezes, a cura não é eliminar completamente a dor, mas transformar a vida de tal forma que ela perca o motivo para existir. No fundo, a dor crônica nos ensina que o corpo nunca fala à toa. Ele guarda a memória de tudo o que vivemos e, quando decide repetir uma mensagem todos os dias, é porque algo realmente importante precisa ser visto, sentido e, finalmente, curado. Capítulo 14. O ritual de escuta profunda do corpo. Escutar profundamente o próprio corpo é um ato de coragem, paciência e entrega. Na correria diária, nos acostumamos a interpretar apenas os sinais mais óbvios: fome, sede, cansaço.
Mas o corpo fala uma língua muito mais rica e sutil, onde cada dor, cada tensão, cada arrepio tem algo a dizer. O ritual de escuta profunda é a prática de silenciar o mundo ao redor e voltar-se para dentro, criando um espaço seguro para que as mensagens do corpo possam ser ouvidas sem pressa e sem julgamento. Esse ritual começa com presença. Escolha um momento do dia em que possa estar sozinho, sem interrupções. Sente-se ou deite-se confortavelmente, feche os olhos e leve sua atenção à respiração. Inspire lenta e profundamente, imaginando que, a cada entrada de ar, você está iluminando seu corpo por dentro. Expire devagar, como quem esvazia não apenas os pulmões, mas também a mente. Essa respiração consciente prepara o campo interno para o diálogo que virá. O segundo passo é o mapeamento. Passe mentalmente por cada parte do corpo, dos pés à cabeça, como se estivesse fazendo uma varredura suave. Em cada região, pergunte-se: o que você está sentindo agora? A tensão? A dor? A leveza? Não tente mudar nada de imediato. Apenas observe e reconheça. Muitas vezes, só de dar atenção a um ponto específico, a tensão começa a se desfazer sozinha. Em seguida, escolha a área que mais chamar a sua atenção. Pode ser um desconforto físico, uma sensação estranha ou até um lugar que se sinta vazio. Coloque as mãos sobre essa parte do corpo, se possível, e imagine que está enviando calor e acolhimento para ela. Pergunte mentalmente: o que você quer me dizer? E permita que venham imagens, lembranças ou emoções. Às vezes a resposta vem como um pensamento claro, outras vezes como uma sensação difícil de traduzir em palavras. Confie no que surgir. Esse diálogo pode revelar histórias antigas guardadas na musculatura, mágoas que se esconderam nas articulações ou medos que se alojaram em órgãos específicos. É nesse momento que o ritual se transforma em cura. Quando deixamos de empurrar essas mensagens para o inconsciente e passamos a integrá-las. Para encerrar, agradeça ao seu corpo. Diga a ele, mentalmente ou em voz baixa: eu te ouço, eu te respeito, eu estou aqui por você. Essa simples declaração sela um pacto de cuidado e atenção, que fortalece a conexão entre corpo, mente e espírito. Praticar o ritual de escuta profunda regularmente nos ensina a perceber sinais antes que eles se tornem crises, a liberar tensões antes que elas se tornem dores e a reconhecer emoções antes que elas se transformem em bloqueios. É um retorno à nossa natureza mais intuitiva, um lembrete de que o corpo é um sábio aliado, sempre disposto a nos guiar de volta ao equilíbrio. Capítulo 15. A cura integrada. Corpo, mente e espírito em harmonia. A verdadeira cura não acontece apenas quando o sintoma desaparece. Ela se manifesta quando corpo, mente e espírito entram em um estado de harmonia, funcionando como partes de um mesmo organismo luminoso. Essa é a essência da cura integrada. Compreender que não existe separação real entre o que pensamos, sentimos e vivemos fisicamente. Cada pensamento molda nossas emoções, cada emoção influencia nossas reações químicas internas e cada reação do corpo envia novas mensagens à mente. É um ciclo constante, que pode ser um círculo vicioso de dor ou uma espiral ascendente de equilíbrio e vitalidade. Para alcançar essa integração, o primeiro passo é a consciência. Não é possível curar o que não se reconhece. Isso significa que precisamos observar nossos padrões, perceber onde estamos nos sabotando, entender de onde vêm nossas dores e doenças, físicas ou emocionais, e aceitar que tudo tem uma causa. A consciência não é julgamento, é luz. Quando iluminamos algo, podemos transformá-lo. O segundo passo é o cuidado. E aqui falamos de um cuidado que vai além do físico.
Não basta alimentar-se bem se você se alimenta de pensamentos tóxicos. Não basta exercitar o corpo se a mente vive em estado de tensão. O cuidado integral envolve escolher palavras que não nos machuquem, ambientes que nos nutram e relações que nos fortaleçam. É um trabalho diário de selecionar o que entra no nosso campo, seja pela boca, pelos olhos, pelos ouvidos ou pelo coração. O terceiro passo é a conexão. A vida moderna nos acostumou a viver desconectados do nosso próprio centro. Recuperar essa ligação é fundamental para que corpo, mente e espírito funcionem juntos. Isso pode acontecer através de meditação, oração, respiração consciente, caminhadas na natureza, rituais simbólicos ou qualquer prática que nos faça sentir que pertencemos a algo maior. Essa conexão nos lembra que não estamos sozinhos e que existe uma inteligência maior sustentando a vida. Na cura integrada, o corpo deixa de ser visto como uma máquina que precisa ser consertada e passa a ser compreendido como um mensageiro sagrado. A mente deixa de ser uma inimiga inquieta e se torna uma aliada criativa. O espírito deixa de ser um conceito distante e se revela como a centelha viva que dá sentido a tudo. Quando essas três dimensões se alinham, a energia vital circula livremente e o estado de saúde deixa de ser apenas ausência de doença para se tornar plenitude. Esse é o ponto onde a dor perde seu papel de alerta e se transforma em memória de aprendizado, onde o peso emocional se dissolve e dá lugar à leveza de viver, onde a respiração se torna profunda, o coração bate em paz e cada célula vibra com vitalidade. É o estado onde passamos a nos tratar com respeito, compaixão e amor, sabendo que cuidar de nós mesmos é também cuidar do mundo. Porque, no fim, a cura não é um destino final, mas um caminho que escolhemos trilhar todos os dias. Um caminho em que, passo a passo, aprendemos a ouvir, a sentir e a viver em sintonia com a nossa própria verdade. E, quando corpo, mente e espírito caminham juntos, o que antes era dor se torna força, e o que antes era ferida se transforma em luz.